Olá, então dando continuidade ao curso de Blender, vamos falar um pouquinho sobre coleções. Então, coleções são similares ao que são chamadas camadas ou grupos em outros softwares de modelamento. Coleções então podem conter objetos de qualquer tipo, com objetivo de organização ou renderização. Então, fazendo uma analogia com o Windows, por exemplo, o sistema operacional Windows tem, ele organiza os arquivos em pastas, e a gente consegue fazer subdivisões, etc., para fazer uma organização para a gente encontrar certos objetos que a gente precisa em certos contextos. A ideia então da gente criar coleções é basicamente isso, quando a gente precisa trabalhar com contexto, não quer que outras coisas atrapalhem, etc. Então a gente vai ver um pouquinho sobre coleções. Então, para entender um pouquinho sobre coleções, vamos dividir a nossa cena em personagens de plano, em personagens e plano de fundo. Então, deixa eu criar aqui um novo novamente. Não vou salvar o que eu estava fazendo antes. Então, temos o nosso cubo aqui original. Então, como plano de fundo ou ambiente, vamos escalonar esse cubo e ficar no interior deste. E como personagem, vamos adicionar a Suzane, o nosso macaquinho. Então, primeira coisa, vamos escalonar, para relembrar, S. Vou escalonar bastante esse meu cubo como se eu estivesse dentro de uma caixa. Então, tenho minha câmera, minha lâmpada aqui. Vou colocar a nossa Suzane, Alt A, opa, Shift A. A gente pode colocar então aqui o nosso Monkey, a Suzane, aqui no nosso meio. Então ela vai ser o nosso personagem e o cubo vai ser o nosso plano de fundo. Então percebam então que a Suzane está adicionada à coleção selecionada no painel. Então caso ela não tivesse, caso a coleção estivesse colapsada, a gente não veria. Então a gente clicaria então, quando a gente está falando de coleção, deixa eu dar um zoom aqui, aumentar um pouquinho, a gente está falando no Outliner, que é esse painel aqui. Então, a coleção está aqui, a coleção básica, padrão, default, Collection, e todos os nossos objetos de cenas estão alocados aí dentro dessa coleção. Então, se eu desligar essa coleção, todo mundo vai desaparecer. Então, esses ícones aqui a gente já vai ver, então, clicando nesse tique aqui, ele desliga todo mundo, e clicando, reclicando, ele aparece. Esse aqui, ele apenas esconde na cena, e esse aqui não deixa renderizar quando a gente fizer a nossa saída final. Então, beleza. Então, perceberam então que a Suzane foi inclusa aqui na coleção. Então, vamos criar agora a coleção personagem e colocar a Suzane dentro dessa seleção. Então, para isso, vamos selecionar o objeto, no caso a Suzane, e clicar com o botão direito do mouse e escolher Move to Collection, mover para a coleção, e então a gente vai criar essa nova coleção aí chamada personagem. Então, primeira coisa, a gente vai selecionar a nossa amiga aqui, Suzane, botão direito, Move to Collection, clica aqui, vai ter duas outras opções, mas vamos criar uma New Collection. Então a gente vai criar o nome dela personagem. Então, se tivesse mais personagens na cena, a gente colocaria aqui dentro. Então percebam aqui, a Suzane já está dentro aqui da coleção chamada personagens. Beleza. Então vamos adiante. Agora vamos criar uma coleção de plano de fundo, mas agora vamos clicar no painel, no Outline, com o botão direito e escolher uma New Collection. Então a outra forma de criar isso, então eu venho aqui num espaço branco aqui dentro do Outliner, botão direito, New Collection. Vamos chamá-la, para renomear a gente clica duas vezes, vamos chamá-la então de plano de fundo. Então, Enter, e aí, como que a gente vai fazer? Então a gente acabou de renomear com um duplo clique, botão esquerdo e chamamos de plano de fundo. Agora vamos selecionar o cubo e arrastar para essa nova coleção. Então, outra forma, então a gente vai pegar o nosso cubo, clicar botão esquerdo e arrastar, segurar, e jogar aqui dentro do plano de fundo. Então é bem parecido com o Windows, aquela operação de arrastar e colar, é a mesma ideia. Então agora a gente já tem a coleção personagens, a coleção plano de fundo, com os seus devidos objetos organizados no interior deles. Então, agora que os elementos estão organizados, você pode ligar e desligar conforme sua necessidade. Então, por exemplo, agora eu quero trabalhar com o plano de fundo, com os personagens, por exemplo. Então, eu vou desligar o meu plano de fundo e trabalhar aqui apenas com o meu personagem. Então, eu evito de manusear objetos que eu não queira, destruir alguma coisa que eu já tenha construído. Agora eu quero trabalhar somente com o plano de fundo. Vou lá e desconecto o personagem. Agora eu quero trabalhar só com câmera e iluminação, desligo esses dois. Então,
isso aqui ajuda nossa, né, o trabalho. Tá, mas agora vocês perceberam ali, né? Vamos desclicar aqui, né? Vocês percebam que a iluminação e a câmera, né, não está linkada a nenhum desses planos de fundo. Então toda hora, se eu quisesse trabalhar nessas duas coleções, né, eu teria que, né, fazer de alguma forma também redobrar, vamos dizer assim, dobrar o número de câmeras ou luz. Né? Para a gente evitar isso aqui, como que a gente faria, né, para evitar essa situação? Então para isso basta colocar as coleções dentro de apenas uma coleção. E assim a câmera e a luz irão continuar em todas as coleções. Né? Então a gente pode criar uma coleção para todo mundo, né, mais uma coleção, ou a gente renomeia essa aqui que já veio, né, padrão default, vamos colocar aqui personagens mais plano de fundo, né, e dá um enter, tá? E agora, né, o que eu faço? Eu arrasto então, né, aquelas coleção personagens, né, e plano de fundo, né, para dentro aqui daquela coleção ali pers mais pf, que seria personagem mais plano de fundo. Então percebam aqui que, né, a minha câmera e a minha iluminação, né, se mantém ali, né, se eu quiser trabalhar somente com a personagem, né, a iluminação e a câmera estão lá. Se eu quiser trabalhar somente com o plano de fundo, né, a iluminação e a câmera permanecem. Tá? Tá? Então, colapsando as coleções, alguns ícones irão aparecer indicando o que há no interior das coleções. Né? Então, se eu fechar aqui, colapsar, né, percebam aqui, deixa eu colapsar todo mundo aqui. Tá? Então, né, para ajudar, tem horas que vai ter muita coisa aqui no nosso plano de trabalho, talvez muitas coleções, e às vezes é bom manter isso aqui fechado, colapsado aí para melhorar, né, diminuir a poluição visual. Mas, entretanto, aqui aparece, né, alguns ícones aqui indicando o que tem dentro dessa coleção. Por exemplo, aqui eu tenho duas meshes, né, eu tenho o cubo e a Suzane, eu tenho uma lâmpada, eu tenho uma câmera, eu tenho duas coleções. Né? É que eu posso desligar todo mundo ao mesmo tempo, posso, né, dar um highlight ou dar um hide, né, ou esconder ou e aparecer, e também controlar aqui, né, a função do render. Tá? E né, para deletar as coleções, né, a gente criou várias coleções, mas em algum momento, por exemplo, eu queira deletar, né, alguma coleção. Né? Para isso a gente pressiona o del, né? E o ponto importante é que, apesar de eu ter deletado a coleção, os objetos que estão no interior dela não serão deletados, eles só vão ser removidos de dentro dessa coleção. Por exemplo, se eu clicar aqui e dar um delete, né, todo mundo que estava lá dentro veio para fora. Né? Ou vamos pegar deletar personagens aqui, delete. Né? E o plano de fundo, delete, né? Então, a Suzane, né, e o meu cubo ainda permanecem na cena, né? Eu só deletei basicamente a coleção, né? Então é isso aí, pessoal. Coleção basicamente é isso, é basicamente para a gente ajudar o trabalho da organização, tá? Do nosso trabalho, tá certo? Então era isso nessa aula de hoje e até a próxima aula.